Informação: o regime venezuelano comandado por Nicolás Maduro iniciou uma investigação e quer prender o presidente argentino Javier Milei e suas ministras, Karina Milei e Patrícia Bullrich. O anúncio foi feito pelo procurador-geral Tarek Saab, aliado de Maduro, nesta quinta-feira. De acordo com ele, essa investigação envolve um suposto roubo de avião venezuelano, além de violações de direitos humanos na gestão Milei. Essa ação acontece na mesma semana em que avança na justiça argentina um processo que pode pedir a prisão do líder do regime e outros chavistas. Em nota, a Casa Rosada repudiou as ordens de prisão e afirmou que as investigações contra Maduro ocorrem na justiça, que é independente no país, afirmando que o mesmo não pode ser dito na Venezuela. Luiz Felipe Dávila, Nicolás Maduro e a possível prisão de Javier Milei, também de ministros argentinos. Dávila. Nossa, Caniato, hoje o presidente argentino não vai dormir, ele está muito preocupado com o pedido de prisão do Maduro. Olha, hoje ele vai ter que tomar Rivotril à noite para poder dormir em paz. Pelo amor de Deus, alguém dá bola para esse bufão? Ninguém dá a menor bola para ele. Aliás, hoje se abre os jornais internacionais, só assim, Edmundo González, o presidente legítimo da Venezuela, ninguém dá a menor bola. É um tirano que esse vai acabar, sabe aonde? Na Corte Internacional Penal, para responder por tráfico de drogas, assassinato. É aí que vai ser o fim dele, vai ser lá. Agora, o que precisa, como eu disse, é a comunidade internacional se mover para tirar esse bufão do poder, porque em janeiro é preciso dar posse ao presidente legítimo eleito pelo povo venezuelano, Edmundo González. Enquanto isso, o Milei vai dar risada quando ver o nosso Maduro na Corte Penal Internacional, algemadinho, respondendo por todos os crimes que ele cometeu. Pois é, a ameaça de Nicolás Maduro ao presidente da Argentina, Javier Milei. Você, Palumbo? Eu acho que devia trocar o nome dele, né, de Nicolás Maduro para Nicolás Maluco, porque não é por é completamente maluco, doido, né? Como bem disse o Dávila, né? O presidente da Argentina deve estar dando risada dessa maluquice. Quem deveria estar preso é ele. Quem deveria estar atrás de uma grade, inclusive uma grade americana, é ele. Isso é um narco-ditador. Ele é um ditador que está colocando pessoas inocentes na cadeia, que está perseguindo pessoas. Outro dia eu conversei com uma venezuelana e ela me falou o seguinte, que eles estão criando perfis na internet para incitar protestos, mas na verdade são agentes infiltrados para descobrir aonde estão os manifestantes para ir lá e prender. E será que a população, principalmente o governo brasileiro, não está enxergando isso? Que foi muito complacente com esse ditador. Eu me lembro bem, eu já era deputado. Ele recebeu o presidente Nicolás Maduro com tapetes vermelhos. Houve até um incidente, deram um soco nos seios de uma repórter de uma grande emissora muito conhecida, diga-se de passagem, e o governo brasileiro não fez absolutamente nada, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Ou seja, se ele não é um ditador, se ele não é um criminoso, eu não sei quem é. Pois é, inclusive, Javier Milei e os ministros argentinos podem ser acusados de roubo agravado, lavagem de dinheiro, privação ilícita de liberdade, inutilização de aeronave, associação criminosa, entre outros delitos. O negócio é sério, hein, Beraldo? Pois é. Olha, é assim, é uma loucura, né, Caniato? A gente vê essa situação desenrolando, onde esses devaneios são proferidos por um sujeito que não tem mais espaço no mundo civilizado. Só que parece que o mundo não está afim dessa confusão. E aí ele fica ali desse jeito, né, falando esse tipo de coisa, não tem efeito nenhum prático, mas se coloca numa posição para o seu público de fera neném. Então, não dá. Agora, o grande ponto é o seguinte, a Venezuela hoje é absolutamente dependente das relações que tem com Rússia e China, tem uma relação também com o Irã, e por mais investimentos que tenha recebido para tentar resgatar o seu enorme parque de refinos, ela tem refinarias de grande capacidade que as empresas americanas construíram na Venezuela e que depois tiveram que abandonar, só que
o país não ajuda, o país não viabiliza que esses investimentos deem certo. A produção de petróleo tem decaído de qualidade, não há muito o que fazer com aquele petróleo do jeito que está, e aí o foco todo que existe da estrutura governamental, do poder exercido por Nicolás Maduro, vai para o tráfico de drogas, não vai para a produção de petróleo. Então, quer dizer, há uma tendência, há uma preferência pela marginalidade. Então, o que falar de um sujeito desse? Pois é, agora, Dávila, quando o Beraldo chega e diz que o mundo não está afim dessa confusão, eu me lembro daquelas cobranças que por diversas vezes você fez aqui no programa. Mas espera aí, diante de tantas bizarrices feitas por Nicolás Maduro, a começar pela autoproclamada vitória, o anúncio da reeleição, o processo eleitoral, o que estaria ao alcance das principais nações do mundo em relação à Venezuela, Dávila? As principais nações do mundo não podem cruzar o braço e assistir uma das maiores crises humanitárias da história. 8 milhões de pessoas deixaram o país, Canhato. Não é que é 100 mil refugiados. 8 milhões de pessoas deixaram o país. 80% dos venezuelanos vivem num estado de miséria absoluta. E esse êxodo só aumenta. É só colocar ali o reportagem da Jovem Pan, ver o que está acontecendo de venezuelano cruzando a fronteira no norte do Brasil. Então, assim, nós não podemos cruzar os braços com tamanha tragédia humana por causa de uma única pessoa, por causa de um único ditador. Nós estamos deixando o povo da Venezuela ser castigado por uma pessoa que já prendeu mais de 2.000 pessoas, entre elas crianças, que matou crianças porque acham que são inimigos do regime. Como é que nós podemos cruzar os braços diante de tamanha tragédia? Quem faz isso não tem responsabilidade moral. Quem faz isso está dando as costas para a ordem internacional. Uma ordem que precisa expurgar ditadores do poder, como é o caso de Maduro. Então eu vejo que a omissão da ordem internacional é gravíssima e os países são culpados pelo que está acontecendo na Venezuela se não tomarem uma atitude forte. Por quê? A ONU ontem não publicou, nós aqui divulgamos uma carta criticando a Venezuela, porque hoje não tem uma reunião do Conselho de Segurança e aprova uma resolução para ter uma intervenção na Venezuela. Nós precisamos ir para ação. Não adianta ficar só no discurso. Só no discurso não vai parar esse êxodo de venezuelanos, não vai acabar com a miséria na Venezuela e não vai libertar mais de 2.000 pessoas que foram presas desde o fim da eleição. Então, a comunidade internacional tem responsabilidade política, moral com o povo venezuelano. Vou passar para o delegado Palumbo, mas rapidamente, Dávila, intervenção de que tipo? Forças Armadas ou há outros dispositivos, como imposição de sanções? Tem que escalar. Eu estava dizendo, nós vimos recentemente, Canhato, como foi quando o Irã ameaçou retaliar Israel. O que aconteceu? Os Estados Unidos moveu toda a sua frota militar na região e deixou claro para o Irã, se você fizer gracinha, nós vamos para cima. Ué, por que não começa fazendo isso? Começa com bloqueio, começa com sanção, vai escalando. Se não conseguir tirar o ditador, lógico, o último recurso é a utilização da força militar, mas tem uma graduação de escalas dessas coisas. Então eu acho que o mundo precisa começar a agir, ter um plano de ação para conter o ditador da Venezuela, que tanta miséria já trouxe ao povo venezuelano. Agora, delegado Palumbo, o Brasil adotou uma postura de neutralidade, uma posição neutra em relação à Venezuela, sobretudo o processo eleitoral por lá. Você, como parlamentar, conversa com muita gente no Congresso Nacional, tem a expectativa, acredita que em algum momento possa haver uma mudança de postura, uma cobrança um pouco mais firme, mais enfática ou não? O máximo que nós conseguiremos na atual administração é adotar uma posição neutra. Eu espero que sim, Canhato, mas eu não acredito nisso, porque os presidentes de lá e daqui têm o mesmo viés político e ideológico. Aliás, eles são amigos. O Nicolás Maduro é o tipo de pessoa que não pode ser contrariado.
Tanto é que bastou algumas declarações do governo brasileiro para ele já começar a atacar o governo brasileiro. Se o governo brasileiro for contundente, como está sendo o Milei, é capaz ele também decretar a prisão do nosso presidente aqui. Uma medida absurda. É um país cujo povo, 94%, passa necessidade e pobreza extrema, comem carne de cachorro e carne de gato, não porque eles querem comer isso, porque eles não têm outro tipo de alimentação. Como bem disse o Dávila, crianças estão sendo presas. Aonde estão as organizações internacionais de defesa dos direitos humanos? Será que essas organizações só aparecem quando é um policial que comete alguma irregularidade? Nós estamos vendo atrocidades e nada tem sido feito. Eu volto a falar o que eu sempre falei. Uma pessoa acusada de envio de mais de 200 toneladas de drogas para os Estados Unidos, com uma recompensa de 15 milhões de dólares pela sua cabeça. E o DEA, eles trabalham com evidências, com provas. Se foi decretada a prisão, é porque tem provas contundentes de que ele realmente é um narcoditador. Tanto é verdade que até os seus generais são acusados de envio de drogas, através da organização Loçóis. E aí o governo brasileiro, quando ele não resolve agir, fica omisso e fala, agora eu vou ficar em cima do muro. Não tem que ficar em cima do muro. Com ditador não se negocia. Será que tem alguém em sã consciência que acredita que esse ditador vai... realmente, eu não ganhei as eleições, eu vou entregar aqui as atas, quem ganhou foi Edmundo Gonzalez? Ele não vai fazer isso. Compactua com as ideias do Dávila. Ele só vai sair se tiver uma intervenção, e digo mais, intervenção militar. Senão ele vai ficar lá massacrando o povo venezuelano.